Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nesta semana nós continuamos com o mini curso de Blazor abordando os principais recursos do framework da Microsoft. Nas aulas anteriores, nós vimos como podemos criar e usar componentes e que também podemos definir parâmetros para os componentes, permitindo assim passar valores, dados, eventos aos componentes de forma a tornar os nossos componentes mais reutilizáveis. Nesta aula nós vamos continuar a tratar de parâmetros e veremos o que são e como nós podemos definir parâmetros arbitrários em nossos componentes. Existem ocasiões onde nós vamos precisar definir componentes que utilizam muitos parâmetros e não seria viável fazer a declaração de todos os parâmetros que desejamos usar nesses componentes. Então eu vou mostrar um cenário onde nós vamos ver o recurso dos parâmetros arbitrários funcionando. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, eu já criei um projeto Blazor Web Assembly e aqui na pasta www.root eu criei uma pasta imagens com duas imagens que eu vou utilizar neste exemplo. Eu também já removi os componentes e só deixei aqui na pasta Pages o componente index.razor. Executando esse projeto, eu vou obter isso aqui. Eu só tenho um item de menu e um componente que eu estou exibindo aqui, que é o Hello World, que é o componente index. Então vamos supor que eu estou criando um componente para exibir uma imagem. Eu vou exibir essa imagem produtos JPG. Então eu vou vir aqui na pasta Pages, vou vir em Project, ou posso clicar com o botão direito aqui, ó, se você preferir, seleciona a pasta, né? Venho aqui, clico com o botão direito, coloco Add Razor Component. Marco aqui Razor Component e eu vou chamar esse componente de Home. Estou criando um componente e o meu objetivo é exibir a imagem de um site. Então aqui eu vou definir o código do meu componente. Então eu vou definir aqui uma div style com um text align centralizado. E aqui eu vou definir um H3, vou colocar aqui um parâmetro que eu vou chamar de título, que vai ser usado no meu componente. E aqui vou definir um href, que vai ser, vou copiar e colar esse código aqui, que vai ser o href da minha loja, né? Estou definindo aqui, ó, um href que vai para minha loja virtual. E aqui eu vou definir uma imagem. Vou usar a tag img do HTML. E aqui eu vou exibir a imagem que está na pasta imagens, lá da pasta www.root. Então, imagens, vou colocar aqui produtos.jpg. Essa é a minha imagem. Vou colocar aqui o atributo alt, meus produtos, e vou colocar aqui uma class que eu vou usar um fluid img fluid. Aqui eu tenho que definir o parâmetro título que eu estou utilizando, né? Então isso aqui é um código que eu já mostrei nas aulas anteriores. Está criado o meu componente. É um componente muito simples e para mim utilizá-lo, ó, eu vou aqui no componente index e venho aqui, vou remover esse código aqui, só vou usar o componente. Eu vou usar o componente home, vou passar o parâmetro título, vou colocar aqui, ó, bem-vindo à loja do Macorati. Pronto, eu vou salvar, vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver aqui o nosso componente sendo exibido aqui, ó, bem-vindo à loja do Macorati. Aqui ele não exibiu a imagem. Vamos ver o que aconteceu. Errei aqui, ó, produtos JPG. Foi erro de digitação. Então vamos dar um Ctrl F5, reiniciar aqui a nossa aplicação. Tá aqui, ó, a minha imagem. Muito bem. Então esse é meu componente, essa é a minha imagem que eu estou exibindo. Eu já sei fazer isso, está tudo funcionando. Agora vamos supor que eu quero tornar esse componente que eu criei, o componente home, mais reutilizável. Como assim? Então eu quero permitir que ao invés de eu definir esses parâmetros aqui, ó, da imagem fixos, eles sejam passados por parâmetro. Então eu vou poder assim permitir que o usuário informe um valor dos atributos src da imagem, alt, class, do tamanho, da altura, ou seja, todos os parâmetros da tag img do HTML5. Eu poderia declarar aqui, ó, cada um dos parâmetros que eu vou precisar. Um parâmetro para src, que seria a fonte da imagem, um parâmetro para alt, um parâmetro para o class, um parâmetro para altura, um parâmetro para largura, mas isso daria muito trabalho. E
é aqui que entram os parâmetros arbitrários. Então, usando os parâmetros arbitrários, eu posso passar diversos parâmetros para um componente sem ter que declarar cada um dos parâmetros e o componente vai usar os parâmetros. Isso é possível, pois os componentes Blazor, eles podem aceitar atributos adicionais que não são declarados como os parâmetros do componente. Então aqui eu vou fazer isso agora. Eu vou remover aqui toda esses atributos da imagem e para fazer isso eu tenho que definir aqui uma diretiva attributes e vou dar um nome aqui, ó. Vou chamar de parâmetros adicionais. Agora aqui eu tenho que declarar um único parâmetro que eu vou utilizar aqui na tag img. Então eu vou vir aqui, eu vou dar parameter. Agora aqui que começa a diferença. Além de eu definir o parâmetro, eu tenho que usar a propriedade capture unmatched values e defini-la como true. Essa propriedade significa capturar valores não coincidentes. Ou seja, esse parâmetro que nós estamos criando, ele vai capturar todos os atributos que foram passados para o componente e que não correspondem com o parâmetro que esteja declarado aqui no componente. Então eu tenho que agora definir esse parâmetro e ele tem que ser público e ele tem que ser do tipo dictionary. E aí eu dou um nome, né? Parâmetros adicionais, get e set. Pronto, está definido aqui a utilização dos parâmetros adicionais. Eu uso a diretiva attributes, atribuo um nome e declaro um único parâmetro usando a propriedade capture unmatched values, que vai indicar que todos os parâmetros que forem passados aqui, que não corresponderem com um parâmetro que esteja declarado, ele vai capturar. E muito importante, tem que ser uma propriedade do tipo dictionary. E agora, como que eu uso isso aqui? Então, olha, aqui agora a minha tag img, eu não tenho mais os atributos src, alt e nem os atributos para altura, ou seja, aqui eu posso usar qualquer atributo da tag img. Então eu vou ter que vir aqui no meu componente, eu tinha só o título, basta eu vir aqui agora definir os parâmetros aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, src igual imagens produtos jpg. Posso vir aqui e definir alt igual meus produtos. Posso vir aqui e definir cres img fluid. Ou seja, eu estou passando aqui agora no meu componente vários parâmetros e eles não foram declarados, eles vão ser todos capturados como parâmetros arbitrários. Então se eu der um Ctrl F5, ó, eu vou obter o mesmo resultado, tá vendo? Então é assim que eu utilizo parâmetros arbitrários. Basicamente, eu faço assim, olha, quando eu vou usar, eu defino aqui, geralmente eu uso isso com um componente onde eu vou ter diversos parâmetros que eu vou ter que atribuir. Aqui eu estou usando como exemplo a tag img. Defino a diretiva attributes, faltou um T aqui, ó, tá errado aqui, o nome e depois no bloco de código eu declaro o parâmetro usando a propriedade capture unmatched value como true e a propriedade como sendo do tipo dictionary. E depois eu utilizo e passo os parâmetros como eu mostrei aqui. Eu posso passar os parâmetros de uma outra maneira aqui, ó. Aqui eu posso fazer assim, ó, ao invés de eu passar dessa forma, eu posso também definir aqui uma diretiva attribute, passar um valor aqui, ó, meus parâmetros, e aqui no bloco de código eu vou ter que definir um dictionary, meus parâmetros, vou ter que criar uma instância, né, dessa propriedade. Então eu vou dar um new e a seguir eu passo aqui os valores. Então eu vou passar eles informando a chave, que vai ser o nome da propriedade, e o valor, que vai ser, no caso do src /imagens /produtos.jpg. Coloco uma vírgula e aqui vou repetindo as propriedades. Vou colocar aqui, ó, alt meus produtos. Posso passar outros valores aqui, como por exemplo, a altura, vou passar como 100 e a largura, vou passar como 700. Aqui faltou eu fechar aspas aqui. Pronto. Se eu der um Ctrl F5, eu vou ver aqui a minha imagem sendo exibida. Uma outra coisa que eu posso fazer é definir valores padrão. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu componente, vamos supor que eu queira aqui, ó, que a minha imagem padrão seja essa aqui, ó, imagens, colocar produtos.jpg. Então, se eu não informar a imagem, ele vai pegar essa imagem que vai ser o valor padrão. Então, vamos provar isso aqui. Vou vir aqui em index, não vou passar a imagem para ele, ó. Vou aumentar aqui esse valor para 800. Vou dar um Ctrl F5, ó, eu não passei a imagem
ele pegou a imagem padrão. Agora, se eu passar a imagem, vou voltar aqui, ó, o meu código, vou passar produtos 2, que acho que é essa imagem que eu tenho aqui, né, ó. Produtos 2. Então agora eu estou passando uma imagem, eu tenho a imagem padrão, mas como eu estou passando, ele vai exibir essa imagem aqui, ó, que é outra imagem, tá vendo? É diferente dessa aqui, ó, meus produtos. Vou dar um Ctrl F5 e você vai ver que agora a imagem é diferente, ele vai exibir uma imagem diferente. Olha lá, é outra imagem. Então é assim que funciona este recurso dos parâmetros arbitrários. E eles são úteis quando nós definimos um componente como um elemento de marcação que eu mostrei aqui, que suporta uma variedade de personalizações definidos em atributos e que nós podemos passar por parâmetros usando os parâmetros arbitrários de uma forma mais simples.